Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Nauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Aqui é a Flor e esse é mais um episódio do Love the Problem. No episódio de hoje eu tenho dois novos convidados, vocês vão adorar, mas antes de eu deixar eles se apresentarem, eu queria perguntar para vocês se vocês já viveram a experiência de planejar um projeto em uma grande empresa. Vocês sabem como funciona, né? 1000 reuniões, planilhas, cronogramas detalhados, apresentação para diretoria, tudo lindo. E aí, na semana seguinte, muda a prioridade, sai um diretor, entra uma urgência, o plano vira peça de museu, já tá ultrapassado, passou. Então a pergunta que a gente precisa responder, né? A pergunta que não quer calar é: vale a pena a gente planejar em ambientes tão incertos e complexos? A gente precisa mesmo de um plano ou só da clareza sobre para onde a gente quer ir? Bom, no episódio de hoje a gente vai encarar de frente esse dilema, como planejar o imprevisível, porque eu queria também saber qual é a resposta de R$1 milhão. E mais, o que a gente faz quando o plano não necessariamente faz mais sentido? E agora, para falar sobre isso, para entrar nesse tema, eu trouxe o Bié e a Carol e eu vou pedir para que eles se apresentem para quem está ouvindo, por favor. Fiquem à vontade, gente. Olá, pessoal. Uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu sou a Carol Rodrigues. Estou como coordenadora de recrutamento em uma das maiores consultorias estratégicas do mundo. Além disso, tenho como propósito ter uma carreira de impacto na vida das pessoas. Então, eu tenho um projeto chamado Carreiras em Movimento, que tem como objetivo promover jornadas de conhecimento para o crescimento de carreira de mulheres negras e incentivar o autocuidado e bem-estar. Também já tive algumas experiências em outras multinacionais, trabalhando com gestão de projetos e cultura organizacional. E para mim é uma alegria estar aqui com vocês hoje, verdadeiramente descascando esse abacaxi. Que é lidar com a incerteza de tudo que foi planejado e coisas novas que sempre aparecem no meio do caminho diante de grandes projetos em grandes organizações. Então, uma alegria estar aqui dividindo esse espaço com você, Flor, e com o Bié. E bora que bora. Bora, Bié. Muito bom, prazer estar aqui com vocês. Para quem está ouvindo a gente, eu vou fazer minha audiodescrição. Sou um homem negro, careca, estou usando a camisa do Kobe Bryant, que eu sou super fã. Tem até um livro aqui, deixa eu ver, do Kobe, que eu sou fã, Monumentality. Sou um homem careca porque todo o cabelo que eu tinha o Itaú levou, gente. Nas entregas de projetos disruptivos que eu tive o prazer e o privilégio de participar. Estou há 23 anos, né, no Itaú Unibanco, atuando como especialista em gestão de portfólio, né? Onde o grande desafio aqui, igualmente como o da Carol, é a gente transformar ideias em valor agregado para o cliente na ponta. Só isso. E como esse é um baita desafio, então vai ser um prazer dividir isso com vocês aqui. Muito bem, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Então bora descascar o abacaxi, igual a Carol falou. Eu queria começar já perguntando, por que vocês acham que se coloca tanta energia em planejar projetos no detalhe, mesmo sabendo que quase nada vai sair como planejado? Por que a gente faz isso? Bom, eu acredito que isso está muito ligado a um padrão onde a gente fica preso em uma ideia de que previsibilidade possa ser sinônimo de eficiência. Então, essa ideia já vem caindo por terra há um bom tempo, mas ainda até em nossas vidas a gente quer ter um controle que às vezes é inevitável e eu acredito que a gente precisa quebrar esse mindset de que a imprevisibilidade faz parte do processo e que nem tudo é controlável dentro de um planejamento. Então, previsibilidade não é sinônimo de eficiência. Isso metodologias ágeis estão aí para dizer, e aqui eu tenho certeza que tem um conteúdo muito rico, que vocês já têm muita ideia sobre isso. E olhando um pouco para a prática aqui no meu dia a dia, né, eu vejo que nas skills das pessoas que eu trabalho no modelo de negócio, quando a gente olha para a consultoria estratégica, o quão
acontece coisas imprevisíveis. Lidar com o cliente é mudança o tempo todo. Então, as pessoas que eu recruto, naturalmente, já têm uma skill muito de intraempreendedores e adaptabilidade como algo muito forte para lidar com essa imprevisibilidade dentro dos planejamentos com os próprios clientes, porque o cliente, a gente está aqui para responder as perguntas mais difíceis de grandes CEOs, e quando a gente vai respondendo aquela pergunta, a gente já imagina alguns cenários, sempre, mas pode acontecer algo imprevisível e a gente ali tá minimamente pronto para dizer, não, tudo bem, vamos voltar, reanalisar e trazemos uma resposta mais consistente nesse sentido, mas a gente está pronto para vários e vários cenários. Eu acho que para lidar com isso, com essa imprevisibilidade dentro de um planejamento, é você se munir de mais de um cenário e se por acaso não for mapeado nos cenários, você está muito aberto de retomar e recomeçar, mas o mindset precisa estar muito aberto ali para lidar com essa imprevisibilidade, porque ela vai acontecer. Muito bom, eu concordo com tudo, tá? Da Carol. Eu vejo que aqui, e aí respondendo a essência aqui, Flora, a pergunta, e excelente pergunta, eu vejo que o brasileiro, né, e os líderes do Brasil, eles têm uma ânsia aqui além de controle, que a Carol super colocou e atenuou aqui, a questão de previsibilidade é muito desejada, né? E aqui muito porque ninguém quer ter prejuízo. Ninguém quer ter um NPS baixo, pouco Likert, etc. Então, a gente ter minimamente um plano bem desenhado traz um conforto, aspas, emocional, de que aquela jornada, aquela estratégia desenhada, ela é crível, de que ela vai acontecer. E aqui, como a gente sabe em adaptabilidade, qual que é a essência de agilidade, né? É a adaptabilidade. Não à toa aqui que o mascote da agilidade aqui, icônico, é o camaleão, né? Se adapta ali ao seu contexto de forma que ele consiga performar / sobreviver dentro do contexto que ele está ali. E aí eu trago um componente aqui adicional para tudo isso que a gente está falando, que é a humildade da gente entender que a gente não sabe tudo e fazer planejamentos mais pé no chão. Nem pessimistas, ali o agente do caos, né? Vai dar tudo errado. Então, se vai dar tudo errado, o que a gente faz? Ou vai dar tudo certo? Pô, se tá tudo certo, então eu não preciso de tanto custo, tanta energia, de tantas pessoas, etc. Então, como é que a gente consegue ter uma linha do meio, né? E aqui eu vejo que admitir que a gente não sabe tudo é um componente super importante, essencial. E um outro componente é a gente buscar se ancorar em tudo que a gente for planejar em dados, como a Carol colocou. Ter o cenário caminho feliz, o não feliz, o plano B, a contingência, essas informações aqui muito calcado em análise e predição, se possível, vão trazer aqui um contexto que eu diria mais sênior, mais maduro, para o que a gente quer como resultado de uma discussão, tá? Tá, então deixa eu entender. Ainda é importante que exista o planejamento, mas a gente precisa entender que em um ambiente complexo, minimamente a gente tem que estar pronto para se adaptar dado as coisas que podem acontecer. Mas o planejamento está lá. É isso, entendi certo? É isso aí. Exato. Como que vocês falaram muito sobre a questão da previsibilidade? Como que a gente lida com essa exigência de previsibilidade nas grandes organizações? Porque tudo bem, eu posso estar aqui, a gente está aqui conversando falando, é imprevisível, vai acontecer alguma coisa que a gente não imagina, isso é certeza, a nossa única certeza é que tudo muda. Tá bom, mas ainda estão cobrando a gente por previsibilidade, correto? Como lidar com essa exigência, com essa cobrança dentro dessas grandes organizações? Primeiro tem que ter a saúde mental em dia, né? A saúde mental em dia, porque com certeza, quando a gente lida com lideranças e perfis totalmente divergentes, né? Mais convergentes para o objetivo, tem que ter primeiro uma leitura de quem são os stakeholders na sala, né? E aí entender um pouquinho quais são as motivações de cada um. Então, se eu tenho um gestor na sala que ele é muito mais pessimista, eu me ancorar em dados e racional vai trazer conforto. Se eu tenho alguém que é mais textual, tem um bom relatório, detalhando por que eu estou defendendo uma ideia, vai trazer conforto e alinhamento. Se eu tenho uma pessoa mais sinestésica na sala, tem um diagrama mostrando por fases aonde a gente quer chegar e o que a gente habilita ao longo do tempo, vai trazer segurança e detalhamento. Então, eu vejo que aqui, lidar com a exigência de previsibilidade é um exercício constante de comunicação, com os elementos certos para a conversa.
e os elementos aqui a gente falou e está ratificando aqui, e vai ser muito o mote dessa conversa de hoje, que é se ancorar em dados. Se a gente não tem bons dados fundamentados aqui e não tem o racional do que a gente está trazendo para a mesa, a discussão de fato vai ser muito ruim. Eu vejo aqui, assim como eu gosto de falar muito sobre carreira, né? Teve uma época que a gente colocava muito como linear. Eu entro, viro analista 1, analista 2, analista sênior, depois eu me torno um coordenador, gerente, e a gente esquece que no meio do caminho pode acontecer múltiplas coisas ali que pode fazer você mudar de ideia, e aí você se prende naquela linha linear, né? E eu acho que o planejamento, ele tem muita intersecção com isso. A gente pode planejar a carreira, mas a gente tem que olhar para isso não como um final, mas como uma ferramenta viva e adaptável. Então, em ambientes complexos, né, é exigido sim planejamento. Afinal, planejamento, a gente precisa de algum ponto de partida, né? Então, quando eu lido com algumas pessoas, Carol, me ajuda, preciso pensar na minha carreira, meu planejamento, chega fim do ano, é clássico, né? Meu planejamento de carreira 2026. E aí, as pessoas esquecem também de fazer o acompanhamento o acompanhamento daquilo que elas querem conquistar ao longo daquele ano, e entender que é um processo onde a gente conhece, eu costumo falar, é sobre conhecer, reconhecer e transformar. Então, eu acredito muito que primeiro entendemos o cenário, depois reavaliamos constantemente e só então transformamos em estratégia. Em ambientes complexos, planejar sempre vai ser essencial, mas fazendo essa avaliação entre projetos e a carreira, que é um projeto de vida para você, vai ter altos e baixos e a gente vai precisar repensar aquela direção. O norte a gente sempre precisa ter para a gente seguir naquele projeto, mas reavaliar sempre vai ser uma constante aqui, e é aprender a dançar com as curvas, enfim, é muito esse olhar que eu tenho aqui fazendo essa intersecção de projetos com a carreira, que é um grande projeto de vida, né? É um grande projeto mesmo, mas eu gosto da conexão que você fez até com o que o Bié trouxe sobre identificar os atores daquela jornada, quem está influenciando, da onde está vindo a exigência, o que está acontecendo. Então, ter clareza do ambiente que você está inserido para, a partir daí, se adaptar e entender se você vai seguir o planejamento que você tinha desde o início ou não. Mas a gente falou muito sobre incerteza, e aí eu queria explorar um pouquinho mais o tema. Que tipos de incertezas que vocês acham que mais impactam esses projetos em grandes empresas, né? Eu tô falando negócio, tecnologia, dependências internas, contexto externo, enfim, do que vocês viram ao longo da carreira de vocês, olhando para esses projetos em grandes empresas, quais foram os fatores que mais trouxeram um nível de incerteza maior quando vocês estavam aí trabalhando ao longo do caminho do projeto de vocês? Eu vejo que assim, um fator que incomoda muito, e aí eu vou trazer o meu contexto, tá? E tudo é contexto, né? Eu vivo num contexto onde a gente tem um grande desafio de modernização. E o que mais tirava o sono é o desconhecido, pensando que muitos contextos que a gente tem de tecnologia são caixas pretas, né? A gente teve, durante muitos anos, uma negligência que é a documentação de jornada, de software. Então, quando você tentava dimensionar uma feature, ou dimensionar em quanto tempo você chegava de um ponto A para o ponto B, a incerteza estava justamente no requisito. Então, muitas vezes, assim, em grandes contextos complexos, ter muito claro qual que é o nosso MVP, qual que é a jornada que eu quero cercar, é o nosso grande desafio. Então, assim, eu quero atender quem, eu quero atender onde, por quê, quando. Se a gente conseguir delimitar um pouco melhor qual que é o nosso grau aqui de ambição e deixar mais claro, de forma mais explícita, qual que é o nosso requisito, eu diria que é uma boa contramedida disso que você está trazendo como problemática, Carol. Diferente disso, a gente vai ficar pivotando, sabe? A cada reunião, a gente vai trazer aqui um replanejamento, e aí é muito ruim. E aí um ponto que a Carol falou na pergunta anterior, que eu acho que a bola pingou, e eu gostaria de trazer também como complemento aqui, é o seguinte: vejo que a gente tem que usar muito, na linha de agilidade, né, o check-in de OKR. Como é que você recalcula a rota de uma forma periódica e pé no chão?
olhando pro objetivo e olhando qual que é o seu pace dentro do objetivo que eu tracei. Pensando em médio, curto ou longo, né? A gente vai ter objetivos chaves aqui de longo prazo, a gente está falando aqui de moonshot ou shot, né? Mais curto prazo. Eu tenho um objetivo curto prazo, eu vou ter que fazer diligências aqui mais curtas, porque senão a gente vai ter uma frustração, né? Eu tenho que olhar para isso mais vezes. Se eu tenho um objetivo de longo prazo, eu vou ter inspeções periódicas um pouco mais espaçadas, mas ainda eu tenho a inspeção, né? Então aqui seria fundamental que a gente fizesse o check-in dos nossos objetivos como uma recalibragem, muito numa linha de estou conseguindo alcançar o patamar que eu gostaria, não, plano de ação, quem que eu preciso envolver. Eu vejo que é um bom caminho aqui para a gente tentar descomprimir um pouquinho esse ponto, tá? Eu acho que concordo muito com o BE quando avaliar o cenário e os times, as pessoas que você está lidando, porque ali o nível de exigência, pressão por previsibilidade, ela pode ser muito particular, aí tá muito ligado à cultura, enfim, às skills, como eu falei. Eu fui muito imersa, estou muito imersa em um ambiente que estimula a inovação e que a gente lidar com intraempreendedores e que eles já a liderança já traz muita imprevisibilidade diante de alguns projetos de vamos mudar a rota. Acredito que essa resposta faça mais sentido. Agora a gente tem aqui cenário 1, 2, 3, vamos focar nessas análises, mas já aconteceu de recalcular a rota e refazer as análises para validar aquela premissa que responde àquela pergunta macro daqueles clientes, né? Daquela diretoria que busca por respostas para perguntas difíceis. Então, eu diria que o segredo é traduzir em confiança. Talvez o que eu quero dizer com isso, né? Então, mostrar que você não sabe tudo e que você está ali aberto, mas sabe como responder rápido a essa imprevisibilidade. Então, a exigência me mostra. Eu confesso que eu não tenho os ambientes que eu fui inserida, que eu fui imersa até na minha experiência trabalhando com change management. Acho que eu traduziria muito nisso, de mesmo que você esteja no ambiente de muita pressão por trazer previsibilidade daquilo, traduza isso em confiança, em como você reage com aquilo que você previu, mas algo mudou no meio do caminho, sabe? Eu acho que isso é muito, muito relevante ali para você ganhar alinhamentos com a liderança, assim. Eu acho que é um bom caminho aqui. E aí, pegando o gancho do que a Carol falou sobre mudar a rota, sobre estar pronto para mudança, né? Você tem que estar ali preparado para mudança. Como que vocês já viram grandes empresas aí ao longo da jornada de vocês, aí o BS, o tempo todo que está no Itaú, vocês já viram grandes empresas reagirem à mudança repentina de contexto em algum projeto estratégico? Como que foi esse processo de, mudou a rota, mas era uma coisa enorme. Eu tô falando de uma instituição enorme, mudou a rota. E aí, o que aconteceu? Como que foi essa experiência? Bié, já rolou isso aí? Já teve que mudar a rota de algo muito grande, de um transatlântico, talvez? O tempo todo. A única certeza que a gente tem no ambiente complexo é o fator de mudança, né? E motivado a alguns componentes, né? Primeiro, a nossa ambição constante de estar alinhado com o que o cliente quer na ponta e com essa dinâmica que hoje a gente vive em todos os contextos da indústria, não só bancário, consultoria, etc., que é que nasce um novo produto todo dia. Todo dia tem um app novo na loja da Apple ou da Android. Todos os dias tem alguém fazendo melhor o que a gente faz. Então, de novo, né? Aqui a humildade de saber que tem alguém melhor na ponta é uma questão aqui de inteligência. E aí, o que eu percebi aqui em contextos dentro do banco, em situações ruins e situações boas, tá? Eu vou detalhar um exemplo de uma situação ruim. E aí eu acho que está muito linkado com o que a Carol trouxe, que é o fator da gente saber reagir, de dar a contramedida para as situações adversas que a gente espera. Uma vez eu ouvi de um gestor meu, Renato Aparecido Gaidade, maravilhoso, ao longo da minha carreira, que ele me disse o seguinte: a gente teve uma reunião difícil, tá? Como todas as nossas são difíceis todos os dias, né? Se a gente não estiver ali atento e inteiro, 100% ali. E foi uma reunião, para mim, um pouco frustrante, porque a gente tinha um objetivo e a gente precisava ter um resultado um pouco diferente. E ele disse para mim uma coisa que me marcou muito no começo da minha carreira, que foi: se você quer ser um analista sênior, um funcionário sênior dentro de uma grande instituição,
haja como tal. E aí saber reagir, saber ouvir, saber pivotar o plano, mostra o quanto você está preparado para a diversidade. Todo mundo no mercado, na indústria que não conseguiu fazer isso, quebrou na pandemia, por exemplo. Né? Porque não conseguiu reagir de um modelo analógico para um modelo digital. Não soube ouvir o que o cliente estava trazendo. Então, vejo que a gente precisa saber reagir. Esse é o fator 1. E aí o fator 2 aqui é a gente aprender com o erro, né? A gente não ter aqui vergonha de fazer uma boa retrospectiva, seja no nível estratégico, tático, operacional, e conseguir capturar o que a gente aprendeu com isso. Porque com certeza eu vou ter um desafio depois para lidar, e se eu não aprendi nada, e aí aprender aqui é colocar em prática o que você aprendeu, e aí é a experiência, né? A gente vai perder de novo. E eu não gostaria de perder para nenhum concorrente no meu contexto. Não à toa que no meu contexto aqui a gente está em primeiro lugar. A gente é muito bom em fazer lição de casa. Temos que fazer todo dia. Acho que trazendo as incertezas aqui um pouco mais gerais, aí depois eu falo um pouco mais do que eu já vivenciei, especialmente quando eu trabalhei com gestão de mudança e cultura organizacional. Eu vejo 3 principais fatores e um deles a Flor mencionou, né? Então, mudança, a primeira seria a mudança do negócio. Quando a gente olha para fusão e aquisição, acho que é um clássico aqui, que eu acho que é um lugar de muita incerteza para todos e é o que mais impacta em grandes empresas. Então, uma gestão de mudança desse processo mal feita é bem complicada e pode trazer consequências graves aqui. Tecnologia, essa eu já vivenciei e acredito que muitos de nós estamos vivenciando com esse boom da inteligência artificial e tantas incertezas com isso. Acho que o contexto externo, que aí a pandemia disse muito, né? Contexto externo quando a gente pensa em economia, política, sociedade, enfim. Eu diria que esses 3 fatores são os clássicos aqui de incertezas que impactam os projetos nas grandes empresas. E aí, fazendo um recorte aqui do que eu já vivenciei, um pouco mais na minha experiência, em curto espaço de tempo eu trabalhei com diversos tipos de projetos de gestão de mudança. E eu acredito que o mais complicado deles foi fazer área do negócio se entender com a área de risco. Com a área de risk management. Por quê? Lá na ponta a galera quer vender e a área de risco tinham processos um pouco mais engessados. Então, acredito que precisava chegar no meio termo em um acordo entre entendemos as dores de na ponta do negócio, as dores do outro lado, ali em manter a segurança da informação, a segurança dos contratos. Então, quando a gente pensa para lidar com essas incertezas para a pessoa que está ali na ponta, vendendo os projetos e a área interna, eles precisam se conversar. E no final é muito sobre comunicação, como essa comunicação é feita. Estou aberta a mudar Não é simplesmente falar, muda seu processo que está muito lento. Não, eu preciso entender o como isso está impactando o negócio. E se impacta o negócio, consequentemente pode me impactar aqui na minha carreira, na minha evolução, no meu desenvolvimento. Então, trazer esse mindset para as pessoas. E o outro que eu também atuei foi mudança de sistema. Nossa, mudança de sistema é uma coisa que, se você não tiver um time de transformação, um time de change, bem alinhado ali com essa mudança, a mudança de sistema pode ser um tiro no pé para você. O que seria para melhorar processos, para otimizar processos, pode ser uma grande complexidade se você não tiver esse processo muito bem acompanhado e por um time específico. Então, trouxe essas duas experiências aqui que foram bem complexas de lidar, e ter esse time dedicado, que éramos nós, fez toda a diferença no processo. Então, além do planejamento, porque a gente sabe que o planejamento, ele, em sua medida, baseado em dados, a forma como é construído, ele vai existir, ele precisa existir. A gente ter também as competências necessárias para poder lidar com essa mudança, para poder fazer, porque o planejamento pelo planejamento não vai dar em nada, né? Não vale nada. E o que a gente pode tirar aqui de tudo isso que a gente conversou é que planejar demais pode ser tão arriscado quanto não planejar nada, né? Então, tem que, de fato, chegar no equilíbrio aí e ver qual que é a melhor forma possível.
Mas aí eu entendi já que a gente está num cenário que a gente precisa se adaptar. É isso é fato dado. Não estamos aqui discutindo se pode ser ou não pode ser. É assim. Então, a gente tem que fazer o nosso planejamento dentro desse cenário, que é um fato. Que abordagens que vocês usam ajudam a planejar de forma adaptativa? Então, quais formas que vocês enxergaram vivendo nesse mundo em constante mudança para poder se planejar de forma mais adaptativa nessas grandes corporações que vocês trabalham e, enfim, por onde vocês já passaram? Não tem, assim, uma receita de bolo, mas tem um pouco de boa prática que, às vezes, a gente quer abraçar o mundo, né? E aí você tem um escopo totalmente complexo e, muitas vezes, o que você está trazendo é tão disruptivo que, se você não tiver uma licença poética ali de experimentação, que hoje a gente chama de MVP, as coisas não saem do lugar. Então, eu vejo aqui nas experiências que eu tive, quando a gente tentou abraçar um escopo muito grande, sem experimentação, a gente jogou dinheiro fora. Quando a gente fatiou em pequenos pedaços aqui, fez o famoso teste AB e entendeu qual que era o melhor caminho, se era para a direita ou se era para a esquerda, e na linha de experimentação, a gente conseguiu entender para onde a gente deveria chegar. Quem a gente atenderia, se de fato a gente ia ter receita, se de fato a gente ia ter custo, se de fato a gente ia ter ruído. Então, se a gente não colocar experimentação na mesa, eu vejo que a gente tem muito desperdício. Né? Então, acho que fala muito com o que a gente começou a conversar aqui no bloco, que é não fazer planejamentos tão longos, né? Porque a certeza é que ele vai mudar. Então, por que não fazer planejamentos mais curtos e numa fase inicial fazer experimentação? É super saudável. Além de humildade, eu acho que é inteligente. A gente fatiar aqui, experimentar com um público pequeno. Aqui a gente faz uma coisa até para dividir como boa prática que em gestão de tecnologia a gente gosta muito de fazer pilotos, né, em processos que são mais complexos e que podem trazer algum tipo de impacto considerável na ponta. Então a gente restringe ali o tamanho da nossa ambição de público-alvo, restringe também quantas features a gente quer movimentar naquele planejamento, de forma a gente medir ali se de fato a gente chega onde a gente quer chegar, quais os aprendizados que a gente tem. Quando a gente começou a pilotar mais do que fazer virada de chave por boom, a gente teve muito mais resultado, assim, porque a gente desperdiçou menos horas, né, de desenvolvimento aqui, colocamos mais QA aqui para fazer validações em aspectos que a gente entendia que eram mais sensíveis, e a gente começou a colocar gradativamente a mudança em produção. Eu vejo que é um baita caminho, tá? É um caminho mais assertivo aqui. Em linha com o que o Bier trouxe em quebrar, né, em fatias esse planejamento, em frentes, conduzir um MVP, eu vejo muito para uma metodologia que a gente, as pessoas, make know, né? A gente precisa trazer os stakeholders dessa mudança. Então, a gente falou muito de adaptabilidade, falou que as pessoas precisam estar aware, ter o conhecimento sobre a mudança, mas trazê-las para perto. Então, quem eu estou impactando com essa mudança? Aqui eu estou tendo eu trazer as pessoas para perto. Então, essa skill de adaptabilidade vai estar intrinsecamente ligada à cultura, mas a gente, ao conduzir esses MVPs, quebrar em fatias esse grande planejamento, fazer as pessoas, principalmente os stakeholders chaves aqui, saberem dessa mudança. Ter claramente, o make clear também. Então, make know, make clear, para a gente produzir, para que as pessoas saibam o que é essa mudança, por que ela tá acontecendo, e aí você já quebra aquela resistência à mudança, porque você está trazendo ela para a conversa. Por mais que já tenha um norte ali de decisão, que aquele planejamento vai ser feito, você integra os principais stakeholders nessa mudança. Eu vejo como algo que nós fizemos já em alguns projetos e faz a diferença. E o make clear, tornar muito claro porque isso está acontecendo. Que vamos juntos, vamos ter algumas coisas vamos ter um cenário de incerteza, vai acontecer, mas aqui a gente vai por partes e você faz parte disso. Eu acredito que esse caminho, quando a gente pensa em adaptabilidade que está aí, precisa, mas integrar as pessoas especialmente os stakeholders chaves, nessa quebra de frentes para a gente conduzir um grande planejamento de um grande projeto. Então, acho importantíssimo esses dois aspectos. Então,
Make know e make clear. Boa, legal. Concordo muito com a Carol, viu, Flor? Eu queria adicionar um ponto, assim. Claro. A gente tem um clássico aqui em gestão de projeto, com certeza já ouviram falar, que é a galinha e o porco, né? E muito do que a Carol trouxe aqui sobre evangelização, né, de stakeholder, e óbvio que você tem que ter um bom mapa de stakeholder aqui. Tem uma máxima aqui, que eu vou dividir com vocês, com a audiência, que é assim: como é que você mapeia quem é a galinha e o porco no seu projeto? Qual que é a definição de galinha em gestão de projeto? É aquela que dá o ovo e não a carne. Então ela não está comprometida com o que você quer fazer e precisa fazer. O porco, ele dá a carne, ele dá o bacon, né? Ele dá a carne ali, ou seja, ele está intrinsecamente comprometido com seu OKR, com seu KPI, com a sua alavanca de resultado. Saber no início do projeto, ali, antes do kickoff, tá? Acho que no setup do projeto, nesse mapeamento de stakeholder, quem é galinha e quem é porco, salva vidas e paga boletos. Porque ali você já consegue entender e desdobrar isso no seu mapa de riscos, né? Quem você vai ter que estar mais próximo, porque está muito galinha, ou seja, ele não está comprometido em pontos-chave do seu projeto aqui, você vai ter que trazê-lo para perto, e você já sabe inicialmente que ele não vai estar. E quem é porco, você tem uma marcação diferente, né? Você já está tão próximo, você faz uma gestão um pouquinho mais distante aqui, até para não gerar uma carga cognitiva ali. Acho que é fundamental, né? Sabe que eu vejo muitos. Eu tô aqui tentando resumir na minha cabeça o que vocês trouxeram, né? Quando a gente fala sobre que tipo de abordagem ajuda, então, a planejar nesse mundo de incerteza de forma adaptativa. Então, a gente falou sobre priorização, sobre fatiamento, sobre experimentação, que eu achei incrível. Eu acho que esse é o principal, né? A gente ter a capacidade de experimentar e aprender. O famoso R rápido e aprenda mais rápido ainda, né? Então, a gente conseguir ter isso, ter a comunicação, ter um processo de gestão da mudança, fazer com que as pessoas saibam o que está acontecendo, por que está acontecendo. Agora, a gente sabe que tudo isso é sobre cultura. Tudo isso que a gente está falando, se a gente não tiver uma cultura que ela está preparada para lidar com essas novas formas de pensar e de lidar com os problemas e de lidar com os projetos, a gente vai ter aí algumas barreiras. Algumas barreiras podem surgir. E quais barreiras vocês, do ponto de vista cultural, vocês acham que mais dificulta uma abordagem mais adaptativa de planejamento, que é o que a gente está falando? O que costuma aparecer nas empresas? Fala, puxa, esse comportamento aqui, isso atrasa, isso faz com que a gente acabe sendo pressionado a retomar uma forma de planejamento mais antiga, que não faz tão mais sentido para o mundo que a gente vive hoje. O que vocês já observaram aí nas empresas de vocês para trazer um pouquinho para a gente? Olha, igreja, eu vou dar meu testemunho aqui de novo, assim. Primeiro, apego, né? Quando você está em contextos muito enraizados, assim, que é o meu contexto, né? Você ter um apego ao status quo realmente atrapalha bastante, né? Porque ele é contra toda a adaptabilidade que a gente falou aqui. Então, ele entende que o que funciona é assim, sabe que é a história de Gabriela, nasci assim, cresci assim e não vou mudar? É muito difícil, porque você tem que provar constantemente para ele que o que você está propondo tem valor. E você gasta uma energia danada ali na evangelização. Então, esse é um primeiro componente aqui, que é mudar o mindset do status quo. Ele é bastante desgastante, dependendo do projeto, do contexto. E tem um outro ponto complementar a esse, que é a questão de inteligência emocional. Que até no livro do Goleman aqui, maravilhoso, está aqui do meu lado, aqui, ó, mostrar para quem vai assistir a gente, maravilhoso, sobre liderança e inteligência emocional, e fala bastante sobre isso, né? O quanto a gente, na linha de adaptabilidade, consegue entender que emocionalmente a gente precisa ter um posicionamento diferente para o momento que a gente está, que é o desapego, que é entender que vai ser melhor, que é acreditar na mudança, que é ser pro-business, né? Ou pro-work, tudo pró, aqui no contexto, e menos contra, né? Óbvio que aqui não significa negligenciar riscos, não significa trazer para a mesa aspectos que a gente deve levar em consideração, mas entender que a mudança é necessária para a sobrevivência, para performance, para escala, para modernização, para FinOps, né? Para a segurança da informação. Provavelmente qualquer motivação de projeto, ela tem uma motivação bastante genuína, que é melhorar algum aspecto. A gente entender na essência qual é e trazer para a mesa quais componentes fortalecem a estratégia, porque só colocar um chapéu de detrator, né, com certeza faz diferença. E como que a gente consegue, na sua perspectiva, criar um ambiente seguro
para a gente poder ter conforto, né, ou segurança e com toda a nossa inteligência emocional, falar, olha, isso não faz mais sentido, esse não é o melhor caminho a ser seguido. Como que a gente cria de forma institucionalizada esse ambiente seguro, para poder falar, eu vou experimentar, eu vou errar, eu vou aprender. O que você vê aí? Alguma coisa que você já observou ao longo aí desses 23 anos que fez com que chegasse nesse lugar? Ah, tem bastante história, mas com certeza que a gente percebe assim que é um clássico, né? Quando você entra numa sala de reunião e que você traz a sua opinião e não está disposto a ouvir o outro, com certeza é um erro clássico aqui de escuta não ativa, né? Onde você está se escutando muito focado no eu e não no nós. E aí, com certeza, você tem uma atmosfera de felicidade artificial, né? Ninguém fala de problema, mas os problemas estão lá. Ninguém te contraria, mas ele tem uma opinião contrária à sua. E como é que você sai dessa harmonia artificial? Ouvindo as pessoas. E aí tem várias formas de fazer isso. Pode ser numa reunião com todo mundo, e aí tem pessoas que se sentem à vontade numa reunião co-criar com você. Pode ser num one-on-one, pode ser num café. Tem várias formas de você extrair a opinião das pessoas. Pode ser um forms anônimo, onde você pergunta sobre um tema sensível e consegue obter das pessoas chaves ali o que você precisa de insumos. Então, quando a gente faz o contrário disso, é onde eu vejo que dá ruim. Na minha experiência, é onde deu muito ruim. Que a gente entende assim, ninguém falou nada, então estamos safe, né? Aí a gente implanta o projeto, aparece um monte de coisa e tem um cara na sala que fala assim, eu queria falar, mas ninguém me ouviu. Ninguém queria me ouvir, tava todo mundo tão apaixonado pelo problema não, pela solução, que a gente não investigou e não ouviu as pessoas certas. Eu, complementando o que o BF falou, sem dúvida, a principal barreira é esse apego à ilusão de controle. Então, é uma grande barreira junto com aquela velha vulnerabilidade das pessoas, né? Tem até o livro da Brené Brown que fala a coragem de ser imperfeito. E as pessoas têm essa resistência também de se posicionar, ainda mais se a cultura não for condizente a isso. Então, como a gente cria? Para mim, exemplo, a liderança. Liderança, ela precisa ser exemplo nesse sentido, porque se você é um líder que diz, me enganei, isso mudou, a equipe naturalmente sente a permissão como espelho de fazer o mesmo. Senão, elas ficam intimidadas de se posicionar. Então, a abertura, muito se fala sobre estimular ambiente de inovação. Como você quer estimular ambiente de inovação se você não tem uma escuta ativa e não está aberto a recalcular a rota, entender o erro e olhar para um lugar de rever o plano, reconhecer o que não deu certo e a gente refazer as coisas como um olhar de evolução, para que a gente possa transformar. Então, tudo passa por conhecer, reconhecer e transformar no final. Eu vejo muito um como, bem resumidamente nesse sentido. Então, liderança sendo um papel-chave aqui como um espelho para os seus liderados em estimular essa cultura de inovação, de levantar a mão, de colocar suas opiniões. Essa abertura vem muito dos líderes, então acho que isso faz toda a diferença. Muito bom, é isso. A liderança, obviamente, é um papel de toda a organização, mas a liderança está ali para poder dar o exemplo, né, e puxar para que as pessoas entendam que é um ambiente seguro para poder planejar, replanejar, jogar o plano fora, fazer um novo, enfim. Gente, infelizmente a gente está se encaminhando para o final do nosso episódio. Bota aí, Léo. Já, infelizmente, mas eu queria que vocês trouxessem, com base em toda a experiência que vocês têm aí nesses processos de grandes mudanças, de gestão de projetos, de planejamentos, né, e planejamentos que talvez não deram certo. O que vocês têm para dizer para quem está ouvindo a gente e está lidando com essa
questão de planejo ou não planejo, até onde eu planejo, o que eu faço, meu planejamento vai dar certo, não vai dar certo? Qual que é a dica aí que vocês têm para quem tá ouvindo a gente? A primeira espiritualidade, né? Pô, eu acho que é literalmente se agarrar no rosário da Nossa Senhora de Software e falar, me ajuda. Eu preciso de você. Não, acho que com certeza, de tudo que a gente falou aqui, uma coisa que a gente não falou, sem dúvida, é a saúde mental, né? A gente falou pouco sobre, e eu vejo que ajuda muito aqui a gente conseguir descomprimir e ter uma visão 360, né, sobre o contexto que a gente está atuando, e estar com a cabeça em dia. Depois da pandemia, a gente foi muito testado, retestado e reinventado nesse sentido, né? Acho que quando a gente está com a cabeça em dia, a gente consegue ter boas ideias, a gente consegue inovar, a gente consegue co-criar, a gente consegue ter abertura para testar, para retestar, para transformar. Acho que tudo começa dentro da gente, né? Então eu diria que a gente estar em dia com a gente é fundamental. Eu lembro que quando eu fiz uma transição de empresa, talvez de carreira também, eu falei muito para as pessoas: eu não gosto de ouvir. Nossa, como você mudou. Eu falei que eu não gostava. Hoje eu falo muito obrigada, que bom. Então, eu vejo que em ambientes complexos e tudo que eu vivi, o que sustenta nunca foi o plano fechado, que tanta coisa que eu achava que eu desejava muito, e quando eu conheci um pouco mais o processo, eu reconheci que não fazia muito sentido para mim. Então, a capacidade de escuta e de você ajustar a rota é um sinônimo de coragem. Então, é isso que a gente fala tanto de inovação e o poder da inovação no ambiente corporativo. Então, eu vejo como um sinal de coragem, isso de reconhecer a necessidade de reajustar a rota. Então, se permita, e se falarem que você mudou, fala que bom que eu mudei, que eu reconheci que muita coisa que um dia fez sentido deixou de ser, e nós estamos em constante mudança, assim como o mundo, assim como as organizações, e aquilo que um dia possa ter feito sentido pode deixar de fazer. Então, recalibrar e reconhecer o que realmente faz sentido para você naquele momento, se permita, porque às vezes é aquilo que você sempre sonhou, às vezes você vai não necessariamente desapontar alguém, mas pode ser que você desaponte algumas expectativas, inclusive as suas. Porque você pode dizer: eu quis tanto estar nesse lugar, eu quis tanto conduzir isso do início ao fim, agora eu tô me questionando por quê. Despreenda, porque você é outra pessoa, o cenário é outro, e é necessário que você recalcule a rota. E pense nisso também nos seus projetos, porque a escuta e a coragem vai fazer toda a diferença. Então, em cenários incertos, seja você seu ponto de estabilidade aqui, agregando com o que o Bier trouxe perfeitamente bem, que é a questão da saúde mental. Se coloque em movimento para cuidar da sua saúde e bem-estar durante esse processo de crescimento e desafios complexos ali com projetos, com a vida, com a carreira. Então é isso que eu diria. Gente, bastante coisa. Quem diria, você que está escutando a gente até agora, quem diria que a gente ia começar falando de planejamento, gestão de projetos, etc e tal, e a gente está terminando falando sobre a correlação e o quão importante a saúde mental é para todo esse processo, para mudança, para conseguir se adaptar a novos planos. Enfim, eu achei incrível, adorei esse encerramento, esse final. E eu queria agradecer a presença de vocês. Eu acho que ainda tem pano para manga, já podemos pensar no próximo. Eu digo que entrou aqui a esquema de pirâmide, vai gravar outro. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. E agora eu deixo aí o microfone aberto para vocês mandarem um recadinho de coração para quem está ouvindo, para quem vai assistir a gente. Enfim, tá com vocês. Bom, pessoal, agradeço a cada um que ficou do início ao fim aqui com a gente. Fico aí à disposição no LinkedIn para trocas. Então, Carol Rodrigues no LinkedIn, também tô no Instagram. Instagram é um pouco mais difícil ali de resposta, mas K Rodrigues com 2 S no final. E também falar um pouco sobre o meu projeto também, quem quiser seguir lá no Instagram, LinkedIn, @Carreiras em Movimento. E sigam em movimento. Sigam em movimento. Vai ter altos e baixos no seu projeto. Nem todo mundo vai estar comprado com aquilo. Às vezes você vai se decepcionar. O medo vai fazer parte, mas se ancore.
nos seus valores, no seu propósito, que isso eu tenho certeza que vai te levar até onde você quer. E é aquilo que eu citei aqui, para quem ainda não leu, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Que para nossa realidade a gente não foi. A gente sempre ouviu, você tem que estar impecável. Eu não me descrevi, mas eu sou uma mulher negra, retinta. Não me autodescrevi. Então, para nós, sempre é mais delicado que aquela história. Você tem que ser o melhor da turma. Você não basta ser bom, tem que ser 10 vezes melhor. Então, cuidado com isso. Mas sim, você pode ser vulnerável. Mas essa é uma realidade, não tanto quanto quem não tá nessa cor de pele ou nesse gênero. Mas ache seu espaço e siga em frente, se ancore nos seus valores e no seu propósito, que no final, os planejamentos, os grandes projetos e os grandes desafios, eles vão fluir. Maravilhoso. Também quero agradecer aqui, Flor, já gostei, tá? Quero entrar nesse esquema de pirâmide. Tamo junto. Queria agradecer aqui pelo espaço, pela oportunidade de estar com profissionais incríveis. Admiro muito vocês aqui da K21, do Love the Problem, um canal necessário para a comunidade de agilidade do Brasil. Carol, obrigado também por estar aqui comigo. Eu também queria deixar aqui meus contatos, né? Estou no LinkedIn, Luiz Fernando Bier, falo bastante ali de diversidade, projeto, livros. Tem alguns produtos digitais ali no LinkedIn que recorrentemente eu alimento. Tem um projeto agora maravilhoso que eu queria convidar a audiência aqui, que é o Masterclass de Carreira. Estou muito com a Carol aqui envolvida em fazer carreiras de pessoas pretas e não pretas acontecerem dentro ou fora do Itaú. E é um prazer ter vocês aqui na Masterclass. Tem uma aqui que vai acontecer agora no final de agosto. A segunda turma, a primeira foi um sucesso, a segunda espero que seja também. Convido vocês aqui, depois eu vou deixar o link aqui com a Flor e ela deixa aqui no YouTube e no Spotify. Prazerzaço estar aqui. E de mensagem final, quero muito que quem está ouvindo a gente consiga entender que tudo que a gente falou aqui é repertório, né? É o que os nossos olhos viram, né, Carol? Ao longo da nossa trajetória. Mas o que faz toda a diferença é quem está junto com você. Então procure pessoas que te estendam a mão e façam você sair do outro lado, porque a gente não sabe tudo. Fatalmente a gente vai errar pra caramba e vai rir no happy hour sobre isso, mas também vai celebrar as coisas que a gente vai conseguir transformar e fazer acontecer. Então escolha bons porcos para estar com você no dia a dia aqui e fazer acontecer, tá bom? Obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau, até a próxima. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.